Chega junto que eu vou lançar a braba. Flamengo quebra o silêncio sobre venda de joia da base Wallacian ao Southampton da Inglaterra. 71 milhões. Aldo Arrio do Catar chega a acordo com o atacante Michael e avalia últimos detalhes da proposta que será encaminhada ao rubro-negro. Everton Cebolinha, em seu último ano de contrato com o Mengão, também deve ser negociado. E excelente notícia no Ninho do Urubu para o técnico Felipe Luiz na preparação para a retomada do Brasileirão diante do São Paulo sábado no Maracanã. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se no botãozinho. Está aqui abaixo. E não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone para não perder nenhum de nossos conteúdos todos os dias. Tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E duas leis nunca falham. A lei da gravidade, que nos mantém aqui presos à terra, e a lei do ex, em 2 gols do João Pedro Pierre Tcheren, e o Fluminense dá adeus ao Super Mundial de Clubes da FIFA. Eu não escondo de ninguém, fiquei muito satisfeito com a informação, até porque, pra mim, o Fluminense tinha que ser eliminado. Os caras não desdenharam do Flamengo. Quando o Flamengo ganhou do Chelsea, por exemplo, teve tricolor falando que o Chelsea tá desinteressado, que os caras estão doidos pra entrar de férias, já estão doidos pra sair da competição, é o pior Chelsea de todos os tempos. Cansei de ouvir isso de um monte de tricolores. Tá aí, o pior Chelsea de todos os tempos, finalista da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, aguardando Real Madrid ou então o PSG da França, né? Rapaz, o pior Chelsea de todos os tempos eliminou os caras. A gente ganhou. Também não tem esse negócio de troféu, ganhei do Chelsea, ó. Assim como também não tem troféu, cheguei na semifinal. Então agora, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Mengão, estão todo mundo no mesmo balaio. Voltando à realidade, que é do Campeonato Brasileiro. Aliás, Flamengo que já está se preparando para o confronto diante do São Paulo, neste sábado às 4h30 da tarde no Maracanã, pela 13ª rodada da competição nacional, na retomada do calendário do futebol brasileiro. E o técnico Felipe Luiz, que não conta com Gerson, que deixou o clube para o Zenit da Rússia. E também com Eric Pulgar, que passou por cirurgia por conta da fratura no 5º metatarso do pé direito, pelo menos teve uma boa notícia. Nico de la Cruz, que chegou a ser utilizado no segundo tempo nas oitavas de final, diante do Bayern de Munique, e treinou muito bem. Ele que, apesar de ter se recuperado da entorse no joelho esquerdo, ainda sentia incômodo no local, no entanto, nesses treinamentos, não reclamou de dores e está perfeitamente à disposição do treinador. Caso ele continue sem reclamar de incômodo nos treinamentos ao longo da semana, a tendência é de que até mesmo possa começar atuando, apesar do longo período de inatividade, mesmo alguns minutos diante dos alemães, mas com o fato de não ter o Gerson e não ter também o Pulgar, 2 jogadores que eram titulares absolutos, Felipe Luiz pode lançar a mão, portanto, do meia uruguaio para a composição do setor de meio campo. Não deixa de ser uma excelente notícia para o Felipe Luiz com todos esses problemas. Lembrando que existem outras possibilidades, como Alan e também Everton Araújo para a composição do setor, que tem aí no Jorginho, o reforço do Flamengo até agora, confirmado nessa janela de meio de ano, como uma novidade no futebol brasileiro, ele que atuou no Mundial, mas vai fazer o seu debut em solo brasileiro, ele que jamais atuou como profissional no Brasil, apesar de nascido em Santa Catarina, saiu ainda muito jovem, com apenas 15 anos de idade, para o Hellas Verona, da Itália, onde se profissionalizou. E você, o que acha da possibilidade de uma composição de um meio-campo com De La Cruz e Jorginho? Para você, aumenta mais a qualidade ou o Flamengo ficaria mais vulnerável no que diz respeito a poder de marcação? Deixe abaixo o seu comentário. E o Flamengo que segue nesse mercado da bola, e é claro, alguns jogadores seguem visados. E o Flamengo pode realizar negócios envolvendo jogadores desse elenco. É o caso do Everton Cebolinha. O jogador entrou em seu último ano de contrato. Ele tem contrato até 30 de junho com o Flamengo do ano que vem, de 2026. Ou seja, teoricamente, o Flamengo teria apenas esta janela para negociar o jogador, já que a partir de 1º de janeiro ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe sem que o Flamengo precise ser indenizado com qualquer quantia pela sua liberação de imediato. E é claro que a diretoria do Flamengo está ressabiada com essa situação, já que Everton Cebolinha foi uma das negociações mais caras da história do Flamengo, tendo custado, para tirá-lo do Benfica, 14 milhões de euros em 2022. Então o Flamengo está de olho nessa situação. Se aparecer alguma proposta pelo jogador, o Flamengo pode estudar a possibilidade de negociá-lo. O grande problema é que Cebolinha não consegue ter uma sequência durante esse ano de 2025, a exemplo do que aconteceu no segundo semestre do ano passado, ele vem sendo prejudicado por lesões, né? E isso tem acabado prejudicando também a própria visibilidade do atleta e o surgimento de clubes interessados. O fato é que até agora a diretoria do Flamengo não procurou o Cebolinha para discutir uma extensão desse contrato, que já está em seu último ano, e também o staff do jogador. A despeito do que aconteceu com empresários de outros atletas, também não pressionou o Flamengo para iniciar uma conversa de uma extensão deste vínculo. Então, o mais provável é de que Everton Cebolinha seja negociado, ou então deixe o Flamengo ao final do seu contrato, a menos que aconteça uma reviravolta muito grande nesta temporada de 2025. O técnico Felipe Luiz conta com o jogador e admira o seu futebol. Tanto é que quando ele estava à disposição, deu oportunidade para o Cebolinha. Mas o problema é que ele não tem conseguido corresponder. Até realizou algumas boas partidas pelo Flamengo, mas não consegue implementar uma boa sequência em alto nível. E você, o que acha? Você é a favor da negociação do Everton Cebolinha? Deixe abaixo o seu comentário.
E o Flamengo, que pode receber nas próximas horas a proposta oficial do Al Ahly do Catar. Trouxemos aí em primeira mão, na apuração sensacional do nosso colaborador, Bruno Lemos, o interesse do clube Qatari pela contratação de Michael. O atacante, a exemplo de Everton Cebolinha, também teve problemas com lesões e não conseguiu implementar uma sequência pelo Flamengo. E não conseguiu apresentar no rubro-negro o bom futebol que, por exemplo, ele desfilou com a camisa do Al Hilal, sob comando do técnico português Jorge Jesus. Ele que chegou a custo zero, depois de rescindir com os sauditas na chegada ao Flamengo em agosto do ano passado. E por isso a diretoria rubro-negra não vê com maus olhos uma negociação envolvendo o atleta caso aconteça uma compensação financeira. A informação é de que o Al Ahly conseguiu chegar a um acordo com o Michael em termos de período de contrato, salário, bonificações por metas alcançadas e multa rescisória e, portanto, já está definindo a proposta que irá encaminhar ao rubro-negro. 13 milhões de dólares. Isso mesmo, mais de 71 milhões de reais pelo câmbio atual para ficar com o jogador em definitivo e adquirir os seus direitos econômicos. No meu entendimento, para um jogador de 29 anos, como é o caso do Michael, um baita negócio, uma baita proposta. Eu aceitaria, mesmo tendo o maior carinho do mundo pelo Michael e torcendo para que o jogador conseguisse se recuperar pelo rubro-negro. Mas não dá para deixar de admitir que realmente ele não vem tendo sucesso e para o jogador talvez seja até melhor uma mudança de ares e ele retornar ao futebol árabe, onde ele foi muito bem na passagem que ele teve pelo Al Hilal na Arábia Saudita. E você, o que acha? Seria uma boa proposta pelo Michael? 71 milhões de reais, 13 milhões de dólares pelo jogador que chegou a custo zero? Deixe abaixo o seu comentário. E lembrando para você que o YouTube agora tem uma nova ferramenta, um novo recurso que é o Hype. Toda vez que você dá o like em um dos vídeos, você também tem a opção de hypar este vídeo. E quando você tá zapeando pelas opções, passou de comentários, você também tem a opção de hypar. Você pode dar até 3 hypes por semana, sem precisar pagar nada. Mas se puder pagar, são apenas R$2 e parte desse dinheiro será revertida para o canal. E tem um ranking de hypes. Quanto mais hypes um conteúdo recebe, mais bem ranqueado ele fica e mais ele será recomendado pelo YouTube. Então bora participar da campanha geral hypando todo o conteúdo aqui do canal, incluindo este vídeo, para que outros torcedores do Flamengo também conheçam o nosso trabalho. Então, bora aí utilizar esta nova ferramenta da plataforma Conto com Você. E surgiu uma especulação louca, não sei nem da onde, de que o Flamengo teria aceitado uma proposta de 15 milhões de euros do Southampton, cerca de 96 milhões de reais pelo atacante, o Al Ahly, artilheiro do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com 2 gols, e joia da base, cria do Ninho do Urubu, o atleta, que cresceu bastante de produção neste ano de 2025, e é um dos artilheiros, inclusive, na temporada, pelos profissionais do Mengão, e é considerado aí um dos xodóis do técnico Felipe Luiz. O Al Ahly, lógico, se notabilizou, ganhou visibilidade durante a disputa do Super Mundial, suscitando o interesse de alguns clubes. E o Wolverhampton, clube que, inclusive, já adquiriu uma joia da base do Flamengo, o volante João Gomes, que hoje é uma realidade atuando na Europa, estava interessado em beber novamente desta mesma fonte, por acreditar que o Al Ahly, além do retorno técnico, por ser um jogador altamente promissor, também pode dar retorno financeiro, se valorizando no futebol europeu, no futebol inglês e futuramente sendo negociado por valores ainda maiores. No entanto, o jornalista Vene Casagrande obteve, tanto do staff do atleta quanto da diretoria do Flamengo, que não chegou nada, nem do Wolverhampton, nem de outro clube pelo Al Ahly. Então, nada de proposta. Portanto, o Flamengo, sem proposta, não tem negócio, né? Mas, sim, o Flamengo acredita que se aparecer uma proposta tentadora, uma proposta vantajosa para o clube, o Flamengo estudaria sim negociar o Al Ahly, principalmente se o Flamengo retiver um percentual de seus direitos econômicos para poder lucrar em caso de uma transferência futura. Muito embora, em paralelo, já tenha sido iniciada uma conversa com os representantes do jovem talento do futebol do Flamengo para a extensão do seu contrato, com o aumento da multa rescisória, atualmente de 50 milhões de euros para clubes do exterior, e, é claro, também um aumento do salário para efetivação na categoria de profissionais do Al Ahly. E tomara que isso aconteça, porque, esse moleque vai dar jogador, hein? Então eu gostaria que ele permanecesse no Flamengo, tenho certeza que ele vai dar ainda muitas alegrias para a nação rubro-negra. Tomara que ele continue por bastante tempo, né? Até porque ele ainda é novo, tem apenas 19 anos de idade. Então a gente pode ainda amadurecer muito mais o Al Ahly e, é claro, o atleta até sair por um valor bem maior do que esses 15 milhões de euros que o Wolverhampton, por exemplo, pretende oferecer por ele. E você, o que acha? Você é a favor da permanência do Al Ahly ou você acha que o Flamengo tem que aproveitar a valorização que o jogador recebeu nesse Super Mundial, a exemplo de outros jogadores que o Flamengo não quis negociar e eles acabaram caindo de valor e até saíram de graça ou por quantias muito pequenas? Quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário.